Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, a você que está me ouvindo nesta noite através do canal oficial, canal Ebenezer Oficial. E quero compartilhar com você nesta noite, aqui na Palavra de Deus, um texto aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 38. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Gênesis 41, a partir do 38, diz assim a palavra de Deus. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Versículo 44. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta história é uma história bem conhecida. A história de José, talvez uma minoria em toda a face da terra não conheça, mas a grande maioria sabe dessa história. Uma história muito bonita, uma história em que mostra o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, o que Deus pode fazer na vida de um homem ou de uma mulher que lhe obedece, que ouve os seus ensinos. E é exatamente o que eu quero passar nesta noite a você que está me ouvindo. A importância de nós obedecermos o Senhor, a importância de nós estarmos na sua presença, independente de qualquer coisa, independente das dificuldades que vêm contra as nossas vidas. Porque quando nós nos deparamos com uma história como essa, uma história que relata sobre José do Egito, talvez muitas pessoas começam a dizer: mas que sorte teve esse homem, esse jovem, que sorte teve esse jovem? Mas não consegue enxergar o que ele passou, não consegue enxergar todas as dificuldades que vieram contra a sua vida. Mas mesmo vindo tais dificuldades, ele não negou a sua fé. Ele continuou acreditando no Deus Todo-Poderoso. José, ainda com 17 anos de idade, então é vendido para o Egito. O interessante é que pelos seus irmãos, pelos seus próprios familiares, José então é vendido para o Egito como escravo. Mas apesar de tudo isso, ele não pecou contra Deus. Ele continuou firme na presença do Senhor. Ele continuou porque ele sabia que no Senhor ele obteria a vitória. Louvado seja Deus. E nós hoje não somos diferentes. Se nós quisermos obter a vitória, se nós quisermos ser bem-sucedidos, nós precisamos também agir como José agiu. Tudo que veio na vida de José, ele poderia muito bem desistir, ele poderia muito bem blasfemar contra Deus, mas simplesmente ele não fez. Ele continuou, ele prosseguiu em frente, porque ele sabia que tinha algo muito maior para a sua vida. E nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus, porque José, sendo vendido como escravo a uma nação, a um povo, ele viria então a se tornar o governador daquela nação. O que tem afrontado a sua vida? O que tem te causado medo? Porque nós vemos aqui, através
desta passagem bíblica, através das Santas Escrituras, o que Deus pode realizar na vida de um homem, na vida de um ser humano. O Senhor pode fazer um milagre. O Senhor pode simplesmente fazer com que um homem, sendo escravo, passe a ser o governador de uma nação. Talvez você não tenha pensado nisso quando você faz o cálculo da sua vida hoje. O que Deus pode fazer na sua vida hoje? O que Ele fez na vida de José foi algo muito grande. Mas eu volto a dizer, a mesma coisa Ele pode fazer por cada um de nós. É preciso apenas nós acreditarmos na providência divina, sermos obedientes, e pode vir o que vier, que com certeza Deus será conosco. Ninguém vai tomar a sua frente. Quando for chegado a hora de você ser abençoado, se você estiver na presença de Deus, pode vir o que vier, ninguém tomará a sua frente. Nós observamos na palavra de Deus vários exemplos. Nós percebemos que Davi, quando foi para ser ungido, os seus irmãos, varões que aos olhos humanos eram mais perfeitos, mais preparados do que ele. Mas era Davi o escolhido do Senhor. O que significa que, se nós mantermos a nossa posição, se nós estivermos na presença de Deus, ninguém vai poder tirar a nossa bênção. A nossa vez de ser abençoado, ela vai chegar. E pode até formar uma fila, talvez de pessoas, aos olhos humanos, até mais preparados ou mais importantes do que você. Mas quando chega a sua vez, meu querido, Deus, Ele vai te abençoar. Mas para isso nós precisamos compreender que nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que obedecer à sua palavra. Nós temos que sermos obedientes a tal ponto de enfrentarmos as lutas que vêm contra as nossas vidas, ainda que isso custe muito para nós. A história de José é uma história que nós aprendemos muito com ela. Aquele jovem, ele foi tentado de diversas maneiras, mas não abriu mão, mas ele prosseguiu, ele continuou firme na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sai então, é vendido pelos seus irmãos com apenas 17 anos, para chegar ao governo daquela nação, se passaram 17 anos, ou seja, foi uma luta muito grande, alguém ser escravo por 17 anos, e se manter firme na presença de Deus. Muitas pessoas têm fugido, às vezes por uma pequena luta, uma pequena adversidade, as pessoas viram as costas para Deus e não querem lutar mais. Simplesmente desiste de lutar. Mas nós podemos aqui ver que com José foi diferente. Talvez muitas pessoas lê e relê essa história, não consegue compreender que para José chegar no ponto alto, a ser governador daquela nação, ele passou por muitas lutas,
passou por muitas tribulações, ele foi humilhado, todos os tipos de coisas que podemos calcular que veio contra a vida de José, mas mesmo assim, ele continuou firme na presença de Deus. Ser escravo é simplesmente a pessoa está à mercê de um senhor, obedecer em tudo. Ser escravo é simplesmente a pessoa não ter direito de nada. Você calcula o que é você perder todo o seu direito, tudo aquilo que você pode fazer, de repente não pode mais. De repente você está proibido. Você poderá agora fazer somente aquilo que alguém determinar. E mesmo assim, essa pessoa se mantém fiel. Essa pessoa se mantém na linha, obediente. E a obediência leva um homem da escravidão a comandar uma poderosa nação. O que eu quero trazer nesta noite para você que está me ouvindo é que, independente de qualquer coisa, se você optar por obedecer a Deus, não importar com o que vier contra a sua vida, está difícil, louve o Senhor. Está complicado, continue na presença de Deus. Está se sentindo escravo, continue obedecendo a Deus. Porque nós vemos aqui que esse Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer de um escravo o Senhor de uma nação. Louvado seja o seu santo nome. Confie nele. O que for preciso para Deus te abençoar, Ele fará. Nós percebemos que há diversas pessoas na Bíblia Sagrada que foram abençoados através de pessoas usadas por Deus. Talvez você está de frente com uma grande batalha e precisa vencer essa batalha. Não se preocupe, não tenha medo. Às vezes o adversário pode ser muito forte, às vezes pode ser um gigante, acostumado com a guerra, mas ainda assim, Deus te dará a saída, Deus te dará o escape. Se preciso for, Ele vai enviar talvez uma pessoa mais frágil do que você, talvez uma pessoa menor do que você, para derrubar o gigante e vencer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está sempre conosco. Se nós obedecermos, com certeza nós vamos vencer. Louvado seja Deus. Então que Deus esteja abençoando as nossas vidas e que nós possamos compreender que José, essa história maravilhosa que nós vemos de um jovem que foi levado cativo a uma nação como escravo para chegar no ponto mais alto, não foi tão simples assim. Se passaram 13 anos aproximadamente, mas ele permaneceu firme, ele continuou obediente. Vieram diversas lutas, muitas tribulações. Para quem já leu toda a história, sabe que José passou
por muitas dificuldades, mas não negou a fé. E é exatamente isso que eu convido a cada um de vocês que estão me ouvindo através do canal oficial Ebenezer, que acredite, confie, continue perseverando, continue buscando a face desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele vai garantir a vitória para aquele que nele confia. Porque assim foi com José, e assim será com você também. Mas para tanto, é preciso confiar, é preciso acreditar nele. Porque como nós poderemos alcançar a vitória se nós não confiarmos? Imagina você se José tivesse desistido. Se José, ao invés de obedecer a Deus, decidisse pecar contra Deus. O que seria daquele jovem? O que seria daquele homem? O mesmo é conosco também. Cada um de nós, se nós optarmos por pecar contra Deus, com certeza nós não vamos vencer. Mas se nós buscarmos a sua face, se nós confiarmos na sua providência, pode ter certeza, por mais que nós estejamos no ponto de escravos, nós vamos vencer, vamos nos tornar pessoas bem-sucedidas, porque é o Senhor que garante na sua palavra. Assim como Ele fez com José, Ele pode fazer com cada um de nós. É preciso apenas nós acreditarmos na sua palavra. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Que para tanto o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês que estão me ouvindo através do canal Ebenezer Oficial. Que Deus te abençoe. E esta é a palavra que eu trago nesta noite ao seu coração, em nome de Jesus.